Já está no camarim? Já está aí? Você vai poder conversar com ele também por telefone. Ele diz ser Cristo. Olha só. Tem 55 anos, já visitou 28 países, sempre dizendo que é o mesmo Cristo crucificado há 2000 anos atrás. Polêmica entrevista daqui a pouco no nosso programa. Bom, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, nós vamos ter aqui no programa o polêmico Henri Cristo, que estará aqui conosco, vai também responder as perguntas dos nossos telespectadores. Ele estará aqui ao vivo, dentro de instantes, fazendo revelações, inclusive em relação ao Brasil, segundo ele, em relação à política, em relação ao futuro da economia brasileira, em instantes, até já. Algumas pessoas já estão ligando aqui para o nosso programa, querendo fazer perguntas para o Henri, mas ele já vai entrar em seguidinha. Eu só quero... Tem 55 anos de idade e diz ser a reencarnação de Jesus Cristo, já esteve algumas vezes no nosso programa, suas aparições por aqui geraram muita polêmica. Há mais de 20 anos ele já participou do programa César Souza em outro canal de televisão. E quero trazer para vocês aqui, ele é polêmico, responde a todo tipo de pergunta. É o nosso convidado, Henri Cristo. Vai sentar aqui com a gente. E vai responder também perguntas dos nossos telespectadores. Inicialmente, ele vai fazer uma saudação aqui ao nosso público. Preciso invocar o Senhor para que haja faculdade de compreensão das palavras e também para que Ele, o Senhor, meu Pai, abençoe os que me ouvem em suas casas e em qualquer lugar. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, ilumina-me, para que eu Te sirva sem equívocos, glorificando-Te hoje e sempre, ó Pai. Ninguém é obrigado a crer, mas meu Pai, Senhor e Deus, é o Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo, onipresente, onisciente e onipotente. Eu sou o mesmo crucificado por ordem de Pilatos, subserviente à aclamação dos filhos de Jerusalém. Jamais esquecerei os gritos: crucifique, crucifique. Sou o Messias que vós esperais. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOUS. A SOUS é minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho e um só pastor. Sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus e agora como Henri. Henri é meu novo nome. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais terão parte comigo.
Se vedes em mim alguma coisa, ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o ver não está em mim, ensina maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele, meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu vos falo, eu escuto o meu Pai, que é o Supremo Criador, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo. E reitero uma vez mais. Tá aí, aqui no nosso programa, eu quero dizer que o nosso telefone está liberado para você fazer perguntas. De repente, se tiver alguém na linha também, nós vamos... Doutor Magu, parece que o senhor não gostou muito assim no primeiro momento. O que houve, doutor Magu? Não, Sérgio, é o seguinte, eu sou católico, né? Eu sou católico e o Henri, com todo Já conhecia o Henri? Já conheci, tive a oportunidade de já conversar com ele, e com todo respeito a ele, aos seguidores dele, eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, mas ele fala que só em reconhecer pela voz, é a única coisa que ele fala, você me reconhece pela voz, mas eu queria saber o que ele fez até hoje, de concreto, de palpável, de fé, para que nós acreditássemos que ele é Jesus Cristo realmente. O senhor está falando em milagres, Não é um milagrezinho só um. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que eu não preciso nem quero que ninguém creia em mim. E com toda a consideração que devo ter por esse cidadão que me faz a pergunta, quero deixar bem claro que há 2000 anos também não fiz milagre, sim, meu pai. Ele é que faz as obras. Me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom. Meu pai, ele é que faz as obras. E nesse século, a primeira coisa que meu pai determinou que eu fizesse, depois que percorri 28 países, toda a América Latina e todas as capitais brasileiras, falando ao povo nas praças públicas, inclusive aqui em Florianópolis, na Praça 15, era fundar a nova ordem católica. E justamente para que eu fundasse a nova ordem católica, eu tive que praticar um ato libertário em Belém, no Pará, reunido de centenas de milhares de pessoas, depois de falar durante 3 horas na TV Guardará de Belém. Então, pratiquei o ato libertário na Catedral de Belém, está tudo registrado em livros, mostre para ele, já que ele quer saber o que foi feito, também está na internet, livros, fotos. Liga o microfone dele. Então posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode fazer. O senhor, como Deus, é a favor ou contra o aborto? Eu não sou... Ele não é Deus, ele diz que é Cristo. Mas filho Cristo de Deus. Pois é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor da vida com dignidade, eu sou contra toda e qualquer irregularidade, tudo que abomina aos olhos de meu pai, eu sou contra. Eu sou contra que uma mulher que foi estuprada carregue em seu ventre um feto que depois, quando virar criança, ela vai odiar pro resto da vida. Então eu sou contra que, se a ciência faculta aos doutores detectar no ventre de uma mulher que o feto iria nascer defeituoso, sem cabeça, sem cérebro, eu sou contra que se dê continuidade, então, a esta gestação, porque isso é colocar mais um ser monstro do mundo. Eu sou a favor da vida com dignidade, mas só para concluir... Só um minutinho. Já que ele falou que é católico... Só uma resposta. Não, vou dar uma resposta para o senhor agora. Se o senhor é Deus, Deus não é Deus, é Cristo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas ele não pode criar a morte de um ser humano. Mas não é a mesma coisa. De forma for, o senhor não pode criar a morte de um ser humano. Eu não tá entendi. certo? Deus é uma coisa... Não é a morte. Aí é que está o equívoco verbal, equívoco de interpretação verbal. Você acha que ele é a favor do aborto? Ele é a favor em caso de estupro, que vai ser defeituosa a criança, ou um filho de um bandido. Deixa ele falar, ó, Bagu. Então me mate, me castigue e deixe essa criança nascer. Qual é a sua condição? Você estudou? Você é uma pessoa que tem estudo? Parece que não. Eu peço para o senhor me castigar Você tem algum no lugar estudo? dessa criança. Não quer saber Deixa se essa estudou. criança nascer e me mate. mate. Deixa eu explicar. Só um pouquinho, agora, Magu. não, César, me deixa eu falar uma coisa. Já que ele falou que é católico, então agora eu vou desmontar ele. Porque o Papa, o Sumo Pontífice, Paulo VI, por ocasião da guerra da África, lá na formação do Zaire, ele autorizou as freiras que foram estupradas a abortar. Tem mais? Tira a sua. Que é isso? Está nos anais da história, hein? Do intelectualoide. Tira a sua. Eu estou falando dos anais da história. Agora, Ok. o João Paulo II agora, recentemente, proibiu as freiras da Bósnia
de abortar. Então Quizá castiga ele, porque castiga o Papa, castiga eu o Papa. não castigo ninguém, eu sou apenas representante da lei de meu pai. Isso aqui não tem por que estar tão nervoso, meu filho. É para ficar tranquilo, eu vim aqui trazer a paz. É paz. Agora, a paz muitas vezes está entesourada, muitas vezes não sempre entesourada, Oi. na observação das leis de Deus. Enquanto que tem pessoas que se comprazem em ver criancinhas passando fome, na miséria, por inclusive esse cidadão que aí falou, ele prefere ver uma criança definhar a míngua, morrer de fome, porque os que pedem dinheiro em nome das crianças, o dinheiro fica com os gordos. E as crianças continuam morrendo de fome. Então, enquanto tem pessoas assim, interrompendo quando eu falo, eu não posso apresentar uma equação, uma solução para os problemas veementes que assolam, que chibateiam os seres humanos. Ok, ô Henry, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, porque eu tenho uma série de perguntas aqui no telefone. O doutor Magu foi citado novamente, mas não vai falar agora. Não vai falar agora. Em quê? Eu queria saber no que ele é doutor, porque até agora eu vi uma pessoa ignorante falando aqui perto de mim. Eu tenho que falar com doutores no mundo inteiro. Por enquanto, Não, ele é advogado, Henry. Bom, o senhor como não filho de querendo Deus, problema. o senhor é muito mal criado, hein? Como Não, filho você de que Deus, foi. o senhor é muito nervoso e raivoso. Só um minutinho. Jesus foi mais bondoso do que Eu o senhor. chicotei os vendilhões do templo em Jerusalém. Daqui a pouco- Geração de víboras! Quanto tempo terei que ficar entre vós? Eu disse há 2000 anos. Vai te dar uma bofetada na cara. Eu não destruí Jerusalém. Ô Magu, nós vamos pro comercial. Bom, nós continuamos aqui com o Henry e o clima está quente aqui no estúdio com o doutor Magu. A discussão não parou aqui. O Henry quer dar a explicação dele, que ele não é a favor do aborto. Citado ainda há pouco, né, César? O quê? Que é isso? Não, chamei de ignorante, porque você... Ignorante? Porque ele ignora a Ignorante? história da Quer humanidade. a doutrina de goela abaixo? Não pode falar, não pode falar. Ele ignora a história da Madu. humanidade. Eu sou teodidata. Eu fui instruído, meu pai determinou que eu estudasse profundamente a história da humanidade para poder falar. E por ocasião da formação do Zaire, reitero uma vez mais, aquele país lá na África, miserável, quando foi formado, na ocasião da revolução da formação do Zaire, o Papa da época, aliás, muito piedosamente, eu concordo com o que ele fez, ele mandou, eu não concordo com o que o outro fez na sequência, ele mandou sim que as freiras se livrassem do entulho que o estuprador colocou no ventre delas. E eu, quando me chamava Jesus, eu disse: se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranca-o fora, eu disse, confirmando o que esse Papa fez. Agora o outro, o atual, o João Paulo II, para ver como, até lançar a pergunta no ar, qual dos dois papas são infalíveis? O atual, por ocasião da guerra da Bósnia, proibiu as freiras que foram estupradas de abortar, ao contrário, condenou-as a viver na mendicância fora do convento, carregando no ventre o fruto do estupro. Imagine se elas colocam no mundo essa criança, que por enquanto era um feto, porque só é criança, como bem diz o termo correto da palavra, quando é passível de ser criada individualmente da gestante. Enquanto que não é passível de ser criada individualmente da gestante, é um feto sujeito, sim, à interrupção da gravidez. Por exemplo, uma mulher que está grávida e o médico detecta que ela vai morrer, vai desencarnar ao dar à luz. O médico prova cientificamente, então vamos deixar a mãe que tem 3, 4 filhos para criar, morrer para vir ao mundo um feto que ainda não é criança. Ele passará a ser criança quando for passível de ser criado individualmente do corpo da gestante. Eu quero deixar bem claro outra coisa também, que a igreja proscrita romana que ensinou que é proibido anticoncepcional, etc., por conta desses ensinamentos que ela prega, está esta humanidade desse jeito, essa miséria. Olha, hoje tem 40% dos jovens que não conseguem emprego, em vez, e ela fica pedindo escola em nome das crianças, por isso que ela é contra o aborto. Tem muita gente, tem muita gente ligando para cá. Em nome da criança. Agora, eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor
César. Tem muita gente ligando para cá. E já tem mais de 200 perguntas respondidas através do INRI e no site também, que é o www.inricristo.org.br. Doutor Magu, vamos só encerrar essa polêmica aqui em relação César, ao por aborto? favor, César, só um pouquinho. Pois eu não. estou agoniado para falar disso. O seu Henry falou, tá, que órgão que escandalizasse o ser humano, só que órgão é olhos, mãos, cérebro, cabeça. Feto não é órgão. Feto não é órgão do corpo humano, é um ser humano. E segundo, agora deixa eu falar, seu Henry, deixa eu falar. Eu quero, para encerrar de uma vez por todas, eu quero ver o buraco do prego na sua mão e essa cruz, e essa coroa de espinho que o senhor carrega não é espinha de borracha dá ou de licença. papel. Oi. Eu quero que o senhor carregue uma coroa de espinho. Carrega uma coroa de espinho. Só um pouquinho, deu? Declarado. Veja como ele está nervoso. Por que ele está tão nervoso ao falar comigo? Deixa eu ver a sua mão aqui. Não, deixa eu ver a sua mão. Deixa eu ver, cadê o buraco do prego? Peraí, deixa eu explicar uma coisa. Ele mostrou pra Olha só, esses são os que praticam a cultura da violência, que são mórbidos e desejam ver sangue, feridas, marcas de ódio. É por pessoas como essas que ficam desejando que o Filho de Deus tenha marca de ódio. Ele queria que o sangue estivesse jorrando para satisfazer o desejo de vampiro dele. Eu sou o Filho de Deus. E se um cientista... Não, o castigo vem na hora certa. Se um cientista... Então, de ajoelha. Vai. De ajoelha. Ele vai ser... Então, em vez de te castigar, eu vou pedir ao meu Pai. Vai pedir perdão? Misericordioso, Eu que peço te perdão por abençoe, ti. protege e ilumine. Pelo amor Em de vez de Deus, castigar o fala. pessoal, que Deixa a pra partir trás. de mais que eu te Ele dou vai uma ser- bênção, para ele não chega te mais amaldiçoar. perto. Vem cá, eu te dou uma Vai me bênção, dar vem uma cá, café. castigar. Eu não vou não. Vem Tá aqui. Não. Tá me dando. Com medo da bênção? Ok, tem alguém na linha? Deixa eu ver. Alô? Alô, Quem fala? Edson, Pois não, Edson, pode perguntar. é o seguinte, tá uma bagunça aí, né? Tá uma confusão grande aí, mas me diz uma coisa. O apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, certo? No ano 65, mais ou menos, falando sobre a vinda do Senhor. Ele traz ali do capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, sobre o arrebatamento da igreja. O que esse cidadão me diz sobre o arrebatamento da igreja? Eu queria só explicar, antes de mais nada, que Paulo confessou em 1 Coríntios 15, versículo 9, ele confessou que é o primeiro falso profeta. Ele disse, efetivamente, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele é o primeiro falso profeta. Portanto, tudo que ele disse, exceto essa parte onde ele confessa que ele foi o primeiro falso profeta, tudo o mais é desconsiderável, porque ele nunca foi meu apóstolo. Ao contrário, ele perseguiu, como ele mesmo confessou, perseguiu a minha igreja, assistiu pessoalmente ao assassinato de Estevão e também participou de várias atrocidades contra os cristãos. Nunca esteve comigo fisicamente, foi detido pela santa cólera de meu pai, e porque depois de ser detido se transformou em meu representante. Quer dizer que esses prisioneiros que estão na cadeia aí por matar pessoas, etc., depois que eles se tornam presos, se tornam representantes do poder judiciário, será? Será que uma pessoa que matou várias outras pessoas, quando ela é capturada e enjaulada, daí ela vira representante do juiz supremo? É o que Paulo se diz, meu representante, depois de haver mandado matar, prendido muitos seguidores meus. Então, para isso, Deus, no momento de furtivo momento de lucidez, Deus fez com que ele dissesse, em 1 Coríntios 15, versículo 9, efetivamente não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ok. E os discípulos eram todos contra ele. Bom, vamos deixar bem claro aqui que para o Dr. Magu, o INRI é um Cristo falso, é isso? Hã? Ele É isso. Ele é Meu advogado? Cristo está Advogado. no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Peraí, ele é advogado? E vai vir, eu vou ter pena Ele de é ti. advogado ou não é? Eu vou ter pena de ti. É advogado É ou não é? advogado, sim, é mas não advogado. do diabo. É advogado ou Eu sou não? advogado de Deus. Tá, então o Egrejo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que ele ignora, reconheceu oficialmente meu nome como Henry Cristo através de um venerando acórdão no ano 2000. Em outubro do ano 2000, ele, advogado, repele a decisão do Egrejo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que reconhece-me como Henry Cristo. E ele esteve agora mesmo ajoelhado dentro de um falso Cristo, porque ele se ajoelhou. Então ele é meio incoerente nos atos dele. Não, porque ele não teme, é isso, né? O nome é o nome. Henrique Ok. Cristo, eu também posso falar isso se eu quiser. É só fazer Eu uma... queria que o INRI dissesse aos nossos telespectadores quem são essas moças, esses rapazes que te acompanham aqui. São os
meus discípulos, Hã? que estão há mais de 10 anos comigo, e outros estão lá, outros estão fazendo guarda do veículo. São tudo pessoas designadas pelo Senhor, e já estão há mais de 10 anos comigo. Ele é o motorista, ela é assessora pessoal, ela é relações públicas, ela é redatora e tradutora para a língua inglesa, e essa aqui é comandante do séquito que me O acompanha. que elas faziam antes Brasil, na de... Alemanha, nos outros O que elas países. faziam antes de seguir a igreja do INRI? Cada um deles tinha a sua profissão, né? Essa aqui moça- era esteticista, esse aqui Você fazia era- o quê? Esteticista. Você resolveu seguir o INRI por quê? Ah, não foi do dia para a noite. Óbvio que eu também julguei, como muitas pessoas julgam, mas depois eu fui perguntar por que ele diz que é Cristo. Qual o objetivo de tanta sendo discriminado, perseguido, humilhado? Por que continua? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que o INRI é o mesmo Cristo que foi crucificado, não por milagre. Ele não precisa fazer milagre, ele não precisa provar que ele é Cristo. Somos nós que precisamos provar que somos dignos dele, porque ele está aqui para implantar a lei na terra. E queiram ou não, todos um dia terão que ouvi-lo e entender por que ele está dizendo que é Cristo. Eu queria só salientar uma coisa, que nenhum deles está comigo por salário, nenhum deles é remunerado. Todos são impelidos a servir ao Senhor por amor ao Senhor. Bom, eu quero, com todo o respeito, e nós já colocamos você no ar aqui durante um bom tempo agora, eu quero ouvir só uma palavrinha. Coincidentemente, tem um padre hoje aqui no nosso auditório, que é o padre Luigi, que cuida lá da Orionópolis, que é uma entidade magnífica, que trata de idosos que são deficientes físicos e mentais, pessoas que a própria família não quer mais, muitas vezes, são abandonados no mundo e são abrigados na Orionópolis, que é uma entidade muito séria, de muita credibilidade perante a comunidade aqui da região, e ele está recebendo hoje o segundo cheque da Solidariedade da Casa Feliz de R$5.000. Eu só queria que o senhor, eu sei que o senhor é um padre, tem um coração enorme, faz caridade. O que o senhor achou de tudo isso que foi dito aqui, padre? Com todo o respeito. Eu respeito a opinião de cada um, porque como eu gosto que respeitem a minha religião, eu respeito a dos outros, porque vejo em cada pessoa humana a imagem de Deus. Se ele aproxima a humanidade mais a Deus, é válida. Se afasta de Deus, não é válida. E então, para mim, tudo que é bom, que aproxima a Deus, eu aceito. O que afasta de Deus, eu não aceito. É um livre pensador que continue fazendo boas obras, cuidando dos enfermos, dos que sofrem. Então, da minha parte, nada tenho contra a pessoa dele. Seja ele sempre um livre, honre os cabelos brancos que tem e continue trabalhando com Mas é dignidade muito difícil pelos você ouvir de um sofredores. padre a opinião dele, ou nunca ouviu. Sim, mas acontece que ele sabe honrar os cabelos brancos dele, mas nem todos sabem, e uns, porque ainda não chegaram na idade dele para saber distinguir as coisas. Eu, da minha parte, eu considero ele de veras sincero e honesto no que faz, é só isso. Padre, Precisava quer falar mais alguma coisa? pessoas como ele para cuidar de, Ok, padre, de obrigado. enfermos, de doentes. Alô? O senhor acha ele filho de Deus? É Jesus Cristo ele, padre? Fala, padre. Eu acredito. Seus fiéis estão assistindo agora. Momentinho. Ele é filho de Deus? Eu não vou discutir o caso dele. Eu acredito no meu Cristo que eu aprendi e que eu adoro. É ele o seu Cristo? Eu não sei, depois de Cristo, até 2000 anos, o que aconteceu com a vida dele, se é. Eu penso... Não é da Igreja Católica. Não é o Cristo da Igreja Católica. Não é. Não é da Igreja, não é. Eu respeito como pessoa. Agora, não vou dizer eu aceito a doutrina dele. Ok. Não aceito a doutrina Ele dele. tem liberdade de pensar o que ele quiser. Tem alguém na linha Assim como aí? tem direito de falar o que Tem alguém eu... na linha para terminar então aqui? Alô? Ele é muito Alô? coerente. Ele é coerente. Alô? Ele foi muito coerente no pronunciamento dele, viu? Douglas. Alô, sou eu. Por favor, eu acho que esse advogado deveria seguir o exemplo desse padre, que são poucos que existem no Brasil e no mundo. Deve seguir o exemplo da educação e da coerência. Ele foi muito coerente na sua posição, mostrou que Alô, estudou... Douglas. Alô? Pois não, você quer fazer Eu uma queria pergunta? fazer uma pergunta para ele. Sim. O que é que leva ele a ter tanta certeza que ele é Jesus Cristo?
Ele já falou isso aqui. O meu Pai, meu Senhor e meu Deus é que me revelou a minha identidade em 1979 em Santiago do Chile. E só para aqueles que ficam pedindo milagre, 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 eu vou convidá-los a ir por um instante comigo num lugar bem alto. E depois lá vereis se eu estou falando ou não a verdade. Se eu for interrompido, já sabem que não é por minha conta. Eu estou num plano superior e vou pedir ao meu Pai, Senhor de Deus, que vos conduza para esse mesmo lugar. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Infelizmente nós não temos mais tempo. Bem-aventurados que são perseguidos. Quero agradecer por a presença do INRI, de toda a sua equipe aqui. Muito obrigado. E o site é www.inricris.org.br. Não dá mais tempo. Oh, Pai, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Na hora da dor, do sofrimento, pensai no Senhor e Ele vos protege, só Ele. Não acreditai em ninguém mais, só no Senhor Deus, o Supremo Criador, meu Pai. Que a paz seja com todos. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.